Fala galera, aqui é o professor Rodrigo Bressan, essa aqui é a prova da Unimed 2013 e a gente vai fazer a questão número 17, tá? Se você não me segue nas redes sociais, ainda me segue lá, é prof_Bressan no Instagram e no TikTok. Olha que questãozinha boa de circuitos elétricos, gente. Ele fala assim, a figura representa uma associação de resistores, onde o resistor 1 vale 3 ohms, o resistor 2 vale 4 ohms, o resistor 3 vale 10 ohms, então, nós temos ainda o resistor 4, que vale 5 ohms, e o resistor 5, que vale 6 ohms. Olha a confusão, né? Ele falou que o ponto A e F, que são esses dois pontinhos do extremo aqui, ó, eles estão ligados a uma diferente potencial de 12 volts. E ele fala assim, ó, analise as afirmativas depois que esse circuito ele atingiu o estado estacionário. Né? Já está passando corrente elétrica ali faz tempo. Olha só. Tenta resolver esse circuito, não vai conseguir. Por quê? Isso aqui, gente, é uma ponte de Wheatstone. Ponte de Wheatstone, tem que saber ler ela de outras formas. Aqui ela está desenhada de um jeito estranho. Vou desenhar para vocês verem, e o conceito que eu quero trazer aqui para vocês são os pontos e ramos de um circuito. A gente tem que saber onde divide e desenhar isso de novo. Olha o que eu trouxe aqui para baixo. Então, se você observar, ó, vou desenhar aqui o ponto AB, tá vendo? É o mesmo ponto, né? Porque ele é uma reta, não tem resistência elétrica ali, né? Então, ó, aqui nós temos o ponto A, aqui nós temos o ponto B. Perceba, gente, que o ponto B ele ramifica. Como assim ramifica? Ele divide. Então, isso aqui, o ponto B é um nó. Olha só que legal. O ponto B, ele virou o quê? Ele virou esse circuito que veio para cima, ó, chamado R5, até o ponto D. Então, aqui em cima tem que ser o ponto D. Então, aqui é o R5. Ó. E esse de baixo, que ele é curtinho, é o R1. E esse R1, ele vai até o ponto C. Tá vendo? Entre o ponto C e o ponto D, tem o resistor R2. Vou fazer ele em vermelho mesmo. E daí, ó, do ponto D, que é esse ponto aqui, até o ponto E, passa o R3. E do ponto C, ó, passou o R3. E do ponto C ao ponto E, nós temos aqui, ó, o resistor R4. E daí aqui nós temos o ponto E. E daí esse ponto E, ele vira o F depois, ó. Então, isso aqui é aquela ponte de Whitson que você conhece, né? São, basicamente, ó, se eu tirar esse resistor aqui, ó, só quero que vocês lembrem, uma ponte, ela liga coisas, né, gente? Então, se eu retirar esse resistor R2, ó, fica muito fácil de identificar por que é uma ponte. Ó, o R5 e o R3, eles estão ligados em série, né? E o R1 e o R4 estão ligados em série. Então, isso aqui são dois ramos, ó. Ramo de cima, ramo de baixo, né? O que que a ponte ela faz? Ela liga dois ramos que estão em paralelo. Pá, liguei com o R2, tá? Então, tem uma propriedade a ponte de Wheatstone. A ponte, gente, ela pode estar em equilíbrio. Não é equilíbrio igual o meu, né? Que eu sou uma pessoa equilibrada. Equilíbrio quer dizer o quê? Que se você pegar os resistores que estão contrários a essa ponte, multiplicar e der uma igualdade, vai acontecer uma coisa. Então, quais são os resistores? Ó, pega os contrários, ó, R1 com R3, R4 e R5, tá vendo? Tem que ser igual a R4 vezes R5. Se isso acontecer, vai acontecer uma coisa lá no R2. Ó, a corrente que passa no R2 vai ser zero, e a diferença de potencial do R2, que seria o ponto D e C, tem que ser igual a zero. Então, quer dizer que ele não vai passar corrente, não vai marcar tensão. Então, ali é um ramo que não está acontecendo nada. Por isso que ele fala regime estacionário, né? Agora, vamos pegar os valorzinhos, né? Ó, o R1, gente, vale 3. O R5, ele vale 6. O R3, ele vale 10. E o R4, ele vale 5. Vamos multiplicar só para ver, só para ver. Ó, R1 vezes R3 tem que ser igual ao R4 vezes o R5. 30 é igual a 30. Então, essa ponte está em equilíbrio. Tá? Então, isso aqui é uma verdade para minha ponte. Ó. Isso aqui é verdade. Ali no resistor R2, não acontece corrente elétrica nem tensão. Tá?
Tem uma aula aqui no YouTube minha, que ela fala sobre acho que é a aula de ponte Wheatstone, que é um conteúdo que eu gravei e já está aqui no YouTube, sobre ponte em desequilíbrio. Se você tiver interesse em saber como que resolve uma ponte em desequilíbrio, você assiste lá, tá? Procura ali, aula de eletrodinâmica, né? Ponte de Wheatstone. Vai achar a aulinha ali, beleza? E agora a gente vai analisar. Ó, os resistor R1, R2 e R3 estão em série? Ó, aqui na figura parece que tá. Mas ele tá de verdade? Não, ó, gente, ó. O R1, o R2 e o R3, eles não estão em série. Porque eles estão em ramos diferentes. Ali tem um nó. O nó quebrou tudo. Quando tem nó, divide corrente. Daí divide corrente não está em série mais. Errado. Tá? Ó, a intensidade da corrente elétrica no resistor 2 é 2,25? Não é zero. A corrente ali é zero, porque esse negócio está em equilíbrio. Ok? Você viu como que desenhar fica muito mais fácil, né? 3, ó. Os resistores R4 e R5 estão em paralelo? Gente, ó, R4 e R5, eles não estão mais em paralelo, porque tem um ramo ali. Tá? Se você observar pela figura aqui, ó, dá a entender que o R4 e o R5 parece estar em paralelo, né? Mas eles não estão. Errado, tá? Ó, daí já dá para analisar, ó. A 1, a 2 e a 3 estão erradas. Tá vendo? 1, 2 e 3 estão erradas. Então, ó, já daria para assinalar essa aqui, ó. Ó, 1, 2 e 3 são falsas. Né? Vamos ver a letra 4. A letra 4. A diferença de potencial entre C e D é nulo? Sim, porque isso aqui é uma ponte em equilíbrio. Ó, a diferença de potencial DC é nula. Fechou? Ou CD não faz, né? Ó, o resistor equivalente da associação é 5,33. Vamos fazer a continha. Como que a gente faz essa continha de resistor equivalente, gente? A gente tem que pegar e fazer a relação ali de fazer em série ou em paralelo. Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai pegar esses dois aqui. Eu vou copiar aqui embaixo, acho que vai ficar mais fácil, quer ver? Para a gente calcular a resistência equivalente, ó. Ó, o resistor 2 não existe, porque não tem diferente potencial aqui, ó. Então, a gente vai calcular isso como se fosse normalmente, né? Como se fosse normalmente, sem aquele ramo no meio. Ó, o de 6 e o de 10, gente, eles estão em série, ó. Esses dois estão em série. Então, é a mesma coisa que nós temos um raminho assim, ó. Como que a gente faz para associar... Opa, fazer assim. Como que a gente faz para associar dois que estão em série? A gente soma. Então, ele vai ficar assim. A resistência equivalente vai ser 6 mais 10, 16. Então, aqui em cima é a mesma coisa que ter um de 16, que substituiu esse ramo de cima. E aqui embaixo, gente, ó, é a mesma coisa que ter aqueles dois somados também. Quais dois? Esses dois aqui, ó. 8. 10 mais 6 dá 16. Aqui embaixo vai ficar 3 mais 5 dá 8. E aqueles dois ali estão em paralelo. Então, a gente faz o produto pela soma. R1 vezes R2, R1 mais R2. Então, vai ficar 16 vezes 8, 16 mais 8. Essa continha aqui, ó, vai dar 16 vezes 8, dividido por 16 mais 8. Vai dar 5,33. Então, ela está correta, afirmativa, né? O resistor tem associação de 5,33. Correto, tá? Então, das afirmativas, a correta quer dizer que a afirmativa 1, 2 e 3 são falsas. Tranquilinho, gente? Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até mais.